igreja pode ser. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa do irmão Cristóvão, fica até sem jeito de vir aqui, irmãos. Semana passada eu fui na casa da irmã Amélia e eu inventei de não levar nada. Fui só comer. Aí ela falou que eu ia pagar um grande preço, irmãos. Eu não tinha entendido o porquê, mas agora eu estou entendendo qual é o preço que eu estou pagando. Os que trouxeram Bíblia, por favor, vamos abri-la no Evangelho de Marcos. Quero meditar com os irmãos no capítulo 9, a partir do versículo 17. Agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade, até porque, olhando para a minha condição, eu não mereço estar aqui, mas prove a Deus permitir que hoje eu fosse um instrumento nas mãos dele, e que eu seja como esse microfone, que não tem função alguma senão transmitir a voz que vem de cima. Agradeço aos queridos irmãos que abriu mão de tantas coisas para estar aqui na casa do Senhor nessa tarde. Aleluia. Tem irmã que gosta de novela. Glória a Deus. Abrir mão da novela para vir buscar o Senhor é um sacrifício. Então Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Eu estava pensando em já vir com um jargão igual o pastor Douglas. Falar que a temperatura está subindo, mas nem eu estou com fé para falar isso, irmão. Eu estou com frio. Mas Jeová vai nos esquentar aí com a sua presença. Tem até a irmã da sede ali hoje, que Deus abençoe. Hoje tem que sair alguma coisa, senão até que o pastor Frazolino eu vou estar queimado depois dessa pregação. Quantos encontraram referência bíblica, diga amém. Amém. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, que está escrito: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Traze-mo aqui. Versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucedeu isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Glória a Deus. Queridos, quando a irmã Amélia
disse-me que eu teria a oportunidade de trazer uma palavra. Logo veio em meu coração esta palavra aqui, que eu li para os irmãos. E se o irmão Cristóvão não sabe pregar, imagina ele. Mas eu vou pegar uma deixa que ele trouxe na quinta-feira, agora que ele fez o fechamento da campanha, que ele começou de trás para frente. Não foi isso, irmão Cristóvão, que o senhor disse? Então eu quero pegar essa deixa do irmão Cristóvão. Porque aqui nós temos um pai. E esse pai, ele tem uma necessidade. Porque eu acredito que todo pai e mãe não consegue ficar feliz ou segurar o seu coração ao ver o seu filho sofrer. O texto aqui nos diz que esse menino ele era tão endemoniado que ele até se jogava no fogo e na água para o destruir. Quando ele estava possesso, ele fazia isso. E esse pai, com o coração contrito, talvez ele já até recorreu a outros recursos para tentar a libertação desse rapaz aqui e não conseguiu. E ele leva para Jesus este moço com essa circunstância. Só que nesse texto aqui, o versículo 19, perdão, irmãos, esses últimos que nós lemos aqui, o versículo 28, os discípulos interrogam a Jesus dizendo: Mestre, por que é que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus fala: porque esta casta é só com jejum e com oração. Só que isso me fez pensar algo quando eu li esse texto. Porque jejum e oração estão englobados em um compromisso com Deus. Porque muitas das vezes nós queremos a bênção do Senhor, mas não o Deus da bênção. Então, aqui em outras palavras, é necessário um compromisso com o Senhor para que eles pudessem fazer aquilo. Não que eles não tinham, mas um compromisso aprofundado. E para nós termos um compromisso aprofundado com o Senhor, profundo, tem alguns requisitos. Um dia desses eu preguei aqui as coisas que agradam ao Senhor e que nos faz aproximar-se do Senhor, como amar Ele acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, orar, jejuar, buscar a tua face para que Ele ache graça aos nossos olhos. E tem até em Atos, no capítulo 19, versículo 13, o 14 e o 15, que tem alguns ali que eles vão expulsar um demônio. Aí o demônio fala: peraí, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas e vocês, quem são? E o demônio vai até para cima daqueles que tentam expulsar. Porque no nome de Jesus, através do nome de Jesus, nós expulsamos demônio. Através do nome de Jesus, faremos maravilha. Através do nome de Jesus, alguns enfermos alcançarão cura. Mas para usar o nome de Jesus, é necessário um compromisso com Ele. Glória a Deus. Desculpa, irmão, que eu até roubo. Marcos, capítulo 16, do 17 ao 18, os versículos, está escrito: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é o que faz o nome de Jesus. Mas para mim usar o nome de Jesus, é necessário ter um compromisso com Ele. Queridos irmãos, eu ainda sou militar, porque a minha baixa não saiu ainda, então eu ainda sou militar. Só que para mim exercer o ofício de militar e ter direito a alguns benefícios ali do militar, foi necessário primeiro eu ir fazer alguns testes e firmar um compromisso.
Depois que eu firmei um compromisso com a força, é que eu passei a ter os benefícios do militarismo. E isso eu comparo com o Evangelho, com Jesus. Quer ter o benefício de expulsar demônio? Tenha compromisso com o Senhor. Quer ter o benefício de curar enfermos? Tenha compromisso com o Senhor. Quer ter benefício de pregar e o morto levantar e a pessoa aceitar Jesus? Tenha compromisso com o Senhor. Porque através do compromisso com o Senhor, todas as outras coisas nós teremos. Glória a Deus. Louvado seja o nosso. Não podemos querer usar o nome de Jesus em algumas ocasiões. Nós precisamos ter Jesus conosco, para assim poder usar o seu nome para expulsar demônio, para fazer maravilha. Tem até um texto que o próprio Jesus fala: naquele dia muitos chegarão ao Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome, Jesus fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E só entrará no reino aquele que tem compromisso com o Senhor. No tempo de escola, irmãos, eu tinha alguns amigos ali, e tinha um que chamava Augusto. Acredito que minha mãe até conhece. E sempre que eu tinha oportunidade, porque a gente não impõe nada, sempre que eu tinha oportunidade eu falava do Evangelho para esse rapaz. Só que em cima da casa dele, até na rua da Bailão lá, tem um candomblé lá no centro. E teve um dia que ele foi visitar lá e acabou ficando por lá. E um belo dia nós estávamos vindo embora, ele encontrou um amigo dele da rua, e eles começaram a falar algumas coisas ali que eu não achei que ali era o meu lugar. E eu acabei, na falta de sabedoria, acabei rebatendo alguma coisa, e aquele amigo dele começou a ficar bravo e foi mexer comigo. Aí o Augusto, que era meu amigo, falou: olha, não mexe com ele não, porque o Deus dele é maior que o nosso. Aleluia. Perceba que eu não precisei falar nada, irmãos. Aquele que estava frequentando, ele reconheceu, falou: olha, não mexe com eles não, porque o Deus deles é maior. Então até o inimigo sabe que o seu Deus, ele é maior. E é por isso que no nome de Jesus, e quando você tem um compromisso, o inimigo bate em retirada, porque onde está a presença do Senhor, não há mal que prevaleça. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A esse pai que está com esse menino endemoniado, ele vai até Jesus. No versículo 28 ele se apresenta: mestre, tens compaixão, meu filho, que é endemoniado, e quando está possesso, se lança no fogo, se lança no mar. Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Fala: desde quando se sucede isso? Em outras palavras, que Jesus é muito educado, Jesus fala: até quando você tem batido cabeça com isso daí? Aí o pai fala: olha, desde a infância. Ou seja, se desde a infância esse menino tinha esse problema, isso me leva a crer que esse pai já tinha tentado de tudo. Já tinha levado em todos os lugares, e ninguém tinha resolvido o problema desse pai. Aí Jesus pergunta: até quando você tem batido cabeça? Porque ele empregou toda a sua força, todos os seus recursos, tudo o que ele podia, e não alcançou o êxito. Mas um dia ele pensou em ir atrás de Jesus. E quando ele chegou em Jesus, ele alcançou o êxito que ele tanto esperava. Mas isso me faz pensar: quantas circunstâncias da nossa vida a gente tem batido cabeça, ao invés de levar para Jesus. Me permita encaixar uma parábola aqui.
Certa vez um menino que estava brincando com o seu carrinho, ele perdeu ali o controle e o carrinho foi debaixo de um estante. E essa criança começou a tentar levantar a estante, e o pai de longe estava acompanhando e viu que o carrinho foi para baixo da estante e que o menino estava tentando levantar. Só que o menino é fraco. Se você pegar uma criança, nem essa mesa ele levanta direito. Imagina um estante. E o pai está olhando de longe, e o menino tenta uma, tenta duas, tenta três. Aí o pai misericordioso chega: filho, o que está acontecendo? Não, pai, é que eu estava com o carrinho foi aqui para baixo da estante, eu não estou conseguindo levantar. Aí o pai pergunta: filho, você já usou toda a sua força? Aí o menino fala: já, eu não tenho força para levantar isso daqui. Aí o pai fala: você não usou toda a sua força ainda, porque você não me pediu. Se você tivesse me pedido, eu tinha te ajudado. Mas você preferiu esgotar o seu recurso e eu estou aqui só observando. Quando ele passou para o pai, os dois levantaram e tiraram o carrinho. E assim as circunstâncias da vida para nós. Quantas vezes a gente tem batido cabeça, ao invés de levar para o Senhor, que pode resolver todas as coisas. Quanta força você já não empregou nesse seu problema, nessa sua circunstância, nessa sua dificuldade, ao invés de levar para o Senhor esse seu problema. Porque na sua cabeça, oh glória, o seu problema é grande, irmãos. Na sua cabeça, o seu problema não tem nem solução. Mas hoje eu quero trazer para os senhores que nós temos um Deus, que Ele criou os céus e criou a terra, simplesmente com o poder da sua palavra. Se Deus criou o que não existia, imagina o que Ele pode fazer com o seu problema, irmão. Imagina o que Ele pode fazer com a sua circunstância, irmão. Imagina o que Ele pode fazer com isso que tem te incomodado, irmãos. Querido, apresente ao Senhor que está te incomodando nessa tarde, oh glória, e creia que o Senhor tem poder para cumprir e para fazer milagre, irmãos. Não diga para o Senhor o tamanho do seu problema, mas diga para o problema que você tem um Deus que resolve todas as coisas. Oh glória, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que nem o pai desse rapaz tinha fé para que Jesus curasse ele. E perceba que Jesus aqui, ele impõe uma condição. Ele fala assim: olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quantas vezes Jesus não nos impõe uma condição como essa? Você quer um milagre? Quero. Mas você pode crer? Porque não é sempre que a gente tem fé para acreditar. O irmão Cristóvão falou de Marta e de Maria. Nem elas tinham fé que Lázaro ia ressuscitar. Tanto que quando Jesus chega, ele fala: não é para a morte, mas é para a vida. Jesus fala assim: se creres, verá a glória de Deus. Mas nem elas tinham fé para acreditar que Lázaro voltaria para a vida. Aí olha o que Jesus faz. Onde é que está o corpo? Ah, Jesus está lá não sei onde. Vamos lá. Oh glória. Aí chega lá Jesus, homem. Ele não podia tocar na pedra lá e tirar? Ele não podia? Jesus era educadíssimo. Mas por que Jesus não foi lá e tirou? Pelo contrário, ele falou para elas tirar. Por quê? Porque Jesus não faz o que nós podemos fazer. Jesus, ele faz o que nós não podemos fazer. Então, se você pode tirar a pedra, tira. Mas quem vai devolver a vida é o Senhor. Oh glória.
Faz a sua parte, que Jesus sempre fará dele. Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então toca no mar. Faz a sua parte, que depois que tocar, eu vou abrir o mar. Faça o possível, que Deus fará o impossível ao meu e ao seu favor. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Nem o pai acreditava que o filho poderia ficar são. Tanto que ele falou: levei até para os discípulos, e eles não puderam resolver o meu problema. Aí Jesus fala: você pode crer, tudo é possível que crê. Aí ele fala assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, esse homem, ele reconhece que se dependesse dele mesmo, o milagre não aconteceria. Só que a humilhação resultou no êxito da vitória deste homem. A humilhação fez com que ele alcançasse o milagre. Às vezes a gente não tem coragem de se humilhar ao Senhor. E em Salmos está escrito que Deus não despreza um coração contrito. Eu estava lendo Lucas 7, quando aquela mulher vai perante Jesus lá na casa do fariseu, derrama um unguento no pé dele, começa a chorar aos pés de Jesus e secar com o cabelo. Aí Pedro está lá, que andava com Jesus, e fala: o que essa mulher está fazendo? Aí Jesus fala: Pedro, tinha 2 homens, e ambos deviam para um. E esse senhor perdoou aquele que devia 5 e o que devia 500. Esse senhor é misericordioso? É misericordioso. Pois é, Pedro. Eu entrei na tua casa e não lavaste os meus pés, não jogaste óleo sobre a minha cabeça. Em outras palavras, não fizestes nada por mim. Mas esta mulher tem enxugado os meus pés com seu cabelo e regado com lágrimas. E aonde anos vão passar, mas todos vão conhecer o que essa mulher fez por mim. Perceba que a humilhação dessa mulher fez com que ela alcançasse a misericórdia do Senhor. E se você ler Lucas 7, ela não teve força nem para falar para Jesus o que ela precisava. Ela só chorou. Mas Jesus fez um milagre por ela. Por quê? Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Às vezes nós não temos força para falar para o Senhor, mas só a nossa humilhação faz que Deus veja a nossa necessidade e por intermédio dela nos dê a vitória. Presta atenção. Só uma ilustração para os irmãos entenderem. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui Jesus Aleluia. sentado. Se você vem por cima, Jesus é obrigado a olhar para cima. Se você vem na reta, Jesus é obrigado a olhar reto. Mas se você vem por baixo, Jesus é obrigado a se inclinar. E se Ele se inclinar a seu favor, irmãos, pode ficar tranquilo, oh glória, que a providência ela vai chegar para a sua vida, irmão. Se Jesus se inclinar a seu favor, irmão, pode ficar tranquilo, irmão, que a providência ela vai chegar, em nome de Jesus. Oh glória. O que é que nós temos feito para alcançar tais milagres? Ei, irmão, se humilha depressa, irmãos, porque Jesus não resiste um coração contrito e aquebrantado. Eu sei que você tem uma dificuldade, porque é normal. No mundo tereis aflições. Mas pegue essa sua dificuldade, essa sua preocupação e apresente ao Senhor. Faz só isso, apresente ao Senhor, irmãos, porque Ele é misericordioso, irmãos, e Ele nos dará vitória, queridos.
Amados, eu não sou queridinho do Senhor. Aleluia. Pelo contrário, sou miserável e pecador. Mas eu vou casar agora em fevereiro. E eu estava tomado de preocupações. Só que eu fui ousado. E eu comecei a fazer prova de Deus em algumas coisas. Porque você quer conhecer Deus, irmãos? Faz prova dele. Teve um irmão que foi ousado para falar para mim que eu ia casar. E que depois que eu casasse, Deus ia abrir várias portas para mim. E eu tinha ido aqui na Bortolândia com meu pai, acho que minha mãe também foi nesse dia. E eu fui ver um apartamento que eu falei, bom, se eu vou casar, eu preciso ter casa, né? Eu cheguei lá, achei bonito e tal. Aí o cara falou a entrada, minha perna até tremeu. Na hora que o cara só falou a entrada. Aí meu pai falou assim, olha, vende o seu carro. Vende o seu carro e dá de entrada, você não quer casar? Eu falei, tá bom, pai. Eu vou pensar. Só que eu não queria vender meu carro. E ainda não quero não, viu, irmão? Glória a Deus. Só que eu não contei para ninguém isso daí. E na semana veio remoendo meu coração esse negócio de vender. Eu não queria vender. E aí Deus usou esse irmão para falar para mim que eu ia casar e queria abrir as portas. Aí eu falei assim para o Senhor. Falei, Deus, o Senhor acha que eu não sei que eu preciso casar? Eu sei que eu preciso casar. Mas eu não tenho condição. O Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor me conhece, pai. O Senhor me sonda. O Senhor sabe até quanto tem na minha conta lá. Se foi o Senhor que falou comigo, confirma para mim. Se foi o Senhor. Eu orei assim. Vim para a igreja, foi um culto com as irmãs. Que até teve essa mesa aqui também, as irmãs dirigiram. E aí o culto passou, foi uma maravilha, tal, e eu no meu cantinho ali, e Deus não falou nada. Aí acabou o culto, eu até pensei assim, meu Deus, eu estou um terra seca danado, irmãos. Eu estou fazendo prova do Senhor e o Senhor não responde nada, meu Deus do céu. Aí eu fui para a salinha lá. Santo é o Senhor. Aí chegou lá o pastor, chegou o Marcelo, chegou alguns irmãos, e a gente conversando ali e tal, e eu estava até meio cabisbaixo, né? Porque eu fiz prova. Eu falei até para Deus, Deus, nem que eu ponha uma barraca aqui e durma aqui, mas não deixa eu sair daqui sem falar comigo. E Deus não tinha falado nada. Aí os irmãos saíram, eu estou ali contando a oferta e voltou o Marcelo. Ele falou, Pedro, eu estava indo embora já e Deus pediu para me te falar um negócio desde o começo do culto e eu estava segurando. Ali eu já saí da espiritualidade, irmão. Quase que eu xingo o Marcelo. Falei, meu Deus, eu estou sofrendo aqui. Estou quase abrindo mão do evangelho e você me fala isso daí. Aí ele falou, Pedro, Deus pediu para mim te falar que não é para você vender nada. Não é para você vender nada. Só estende os braços que ele vai começar a fazer cair nos teus braços. Ô glória. Eu não tinha contado para ninguém, irmãos, de venda de carro, irmãos. Mas Deus é misericordioso, irmãos. E Ele já me deu casa, tem me ajudado a pagar o buffet, tem criado recurso para mim de todos os lugares. Então apresente ao Senhor a sua dificuldade, irmãos. Porque Ele vai responder, queridos. Deus não tem queridinho não, irmão. Apresenta, Senhor, eu estou com dificuldade nisso. Ele vai te responder. Ô glória. Aleluia. Glória a Deus. Depois daquele pai se humilhar, Jesus repreende aquele demônio. E aí o menino fica até como morto. Aí Jesus o pega pelas mãos e o levanta. E o menino fica são e salvo. E todos viram que através do nome de Jesus e da humilhação daquele pai, mesmo ele não tendo fé, Jesus fez um milagre. E aqueles que viram ele endemoniado voltaram a ver aquele menino são. Aqueles que não tinham perspectiva naquele rapaz
viram aquele menino com saúde. Aqueles que acharam até que depois que expulsou morreu, viram com vida. Aleluia. Então talvez olham para você e não enxerga nem perspectiva, não tem fé, não tem jeito, não vai. Fica tranquilo. Oh, glória. Que depois que Jesus operar o milagre, esses mesmos vão ter que ver que a sentença deles do homem caiu por terra, mas a do Senhor prevalece para sempre. Você coloca de pé. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, dentro da minha capacidade e do que Deus me deu, foi o que eu trouxe para os irmãos. E essa mensagem se enquadra para mim e para os senhores, porque eu acredito que todo mundo aqui tem alguma circunstância que o incomoda. É normal, é natural. Mas saiba que isso não é para a morte, mas é para a vida, irmãos. Deus não quer que você sofra com esse tipo de dificuldade. Ele quer fazer um milagre, mas Ele precisa que você leve para Ele primeiro. Jeremias diz que Deus tem planos de paz, de vida e não de morte para nós. Então apresente ao Senhor a sua dificuldade. Apresente ao Senhor essa circunstância que tem tirado o seu sono. Eu tenho uma que tem tirado o meu sono. Levei para os irmãos. Estamos orando. E eu tenho certeza que Deus nos dará vitória, irmãos. Deus não despede ninguém de mãos vazias, irmãos. Eu não vim aqui contar lorota para os irmãos, não, irmãos. E eu trouxe aqui para os irmãos o que está escrito na palavra. Somente crê, irmãos. Entrega nas mãos do Senhor. Confia que no tempo dele, Ele trará a resposta e nos dará a vitória. Soberano Deus, querido amado Pai. Mestre, nos deslocamos de nossos lares e viemos para a Tua casa, Pai. E o nosso intuito, Paizinho querido, é render ao Senhor uma adoração sincera e verdadeira, Pai. Viemos, Paizinho querido, render louvores e cânticos para Ti e um culto racional, Pai. Nós entregamos o nosso melhor para o Senhor, Pai. E o Senhor nos trouxe uma palavra que foi de encontro aos nossos corações, Paizinho querido. Que nossos corações venham estar como terra fértil, Pai. E a palavra do Senhor venha ser como uma semente, Paizinho querido. Que depois de regada, Paizinho querido, venha dar frutos, Pai. E os frutos dessa palavra venham alcançar os nossos familiares, venham alcançar os nossos vizinhos, venham alcançar os amigos, os colegas, venham alcançar todos que estão em volta, Pai. Pois a bênção do Senhor, ela enriquece, Pai, e não acrescenta dores, soberano. Pai, faça cumprir essa palavra, Paizinho querido, nessa tarde, na vida dos irmãos. Que nós possamos, Papai do céu, ter a coragem de apresentar ao Senhor a nossa dificuldade, Pai. E com humildade possamos alcançar, Papai do céu, o êxito, Paizinho querido, alcançar a vitória. Faça a vontade e o querer do Senhor, Pai. Pois a vontade do Senhor é poderosa, é perfeita, agradável e eficaz, soberano. Nós pedimos ao Senhor e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.